Boa tarde, boa noite, bom dia. Independente do horário que você chegar, você é muito bem-vindo. Hoje vamos falar de TDAH na família e os seus desafios. Você sabe o que é TDAH? Você conhece alguém que tenha esse diagnóstico? Manda esse convite para essa pessoa e venha assistir junto com a gente. Vamos dividir um pouco da história da Gláucia, do Ivan e do Gabriel. Uma família linda, unida e que convive com essa questão, essa diferença, essa inclusão, essa variedade, essa possibilidade de ampliação. Muito prazer, eu sou a Alessandra Costa, sou especialista em desenvolvimento humano e diversidade e tenho o prazer de receber, de estar com vocês. Vou receber Patrícia, nossa intérprete. Olá, tudo bem? Enquanto isso, você pode se apresentar para as pessoas te conhecerem? Prazer, boa tarde, ó. Acostumada a fazer boa noite para os alunos, já ia fazer um boa noite. Boa tarde para todos, boa tarde, Alessandra. Você tem sinal em Libras? Não. Ainda não, eu quero ter, né? Acho É, importante. precisa. Vamos conversar com a Thaís, ver se ela cria um sinal para você. Gente, Isso. boa tarde, eu sou Patrícia, sou professora e intérprete de Libras. Estou aqui, né, numa parceria junto com a Alessandra. Nessas tardes de Você sexta tem sinal? tem sido um prazer. Ainda não, eu quero ter. Estou conhecendo, né, vários temas aí, várias pessoas especiais. Muito obrigada pela oportunidade. O prazer é todo meu e eu estou aprendendo muito com você. Estamos dividindo. É verdade. Hoje vamos receber a Gláucia para falar um pouquinho da experiência que ela tem na família com seu filho Gabriel, com seu marido Ivan, ambos diagnosticados com TDAH. Ela já chegou aqui, ela está entrando, vamos aguardar. Enquanto isso, vamos mandar esse aviãozinho aqui para outras pessoas, vamos mandar o coraçãozinho para encorajar cada vez mais a Gláucia, a família, todas as famílias que têm essa realidade em casa, né? E que estão aqui desenvolvendo cada dia mais para incluir, para fazer parte de uma sociedade cada vez mais desafiadora. Cadê a Glaucia? Eu já tinha chamado ela aqui, ó. Aceitar. Vamos lá de novo. Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos que estão chegando e que ainda vão chegar. Ale, Diga. tem um surdo aqui na nossa live, o Felipe. Ah, é? Ah, Como que é? Afim, feliz? é feliz. Feliz, feliz. Ê! Muito bom. Você me sinaliza, Patrícia, se às vezes que você identificar a pessoa, né, pra gente. É, a Glaucia, eu convidei ela, vamos lá, a Glaucia aqui de novo. Aceitar. A Thaís também está aqui agora, lá. Né, não? É a Thaís. Isso. Fala para a Thaís, ô Paty, que eu quero um sinal em Libras.
Isso. Boa tarde, Gláucia. Vamos, eu estou te aceitando. Vamos conversar, Thaís, depois. Isso. Paty, enquanto a Gláucia entra, fala um pouquinho para as pessoas do seu trabalho de Libras. Então, eu sou professora e intérprete, né, como eu falei, e eu moro no sul de Minas, numa cidade que se chama Cachoeira de Minas, esse é o sinal. O Felipe, que está aqui na live, também mora aqui. E o meu trabalho, né, por conta da pandemia, a gente precisou paralisar, mas nós temos um projeto de criar uma comunidade surda de Pouso Alegre e região, para tentar unir aí os surdos, para futuramente, né, tentar ter uma associação para melhorar aí a vida, os estudos. Às vezes precisa aprender Libras, alguma pessoa da família. Mas para o próximo ano aí tem novidades, mas ainda é segredo. Esse sim, ó, assim eu vou fazer sempre. É assim, né? Não é assim, não, é assim. Gláucia, você está aqui, você está nos ouvindo. Eu te convido, mas você não entra. Cadê você, Gláucia? Gente, eu me ousei a fazer um pedido para a Gláucia. Além dela estar aqui, abrindo a porta da sua casa para contar um pouquinho, o Felipe está dizendo verdade, futuro nós vamos fazer melhorias. Isso sim, Felipe, adoro melhorias. Estamos aqui para acrescentar, melhorar, aprender, dividir cada vez mais, não é? E eu pedi à Gláucia para que o filho dela, o Gabriel, de 16 anos, viesse aqui também falar um pouquinho para a gente. E vocês acham que ele vai vir ou não? Ale, estou com dificuldade de acessar a câmera. Olha aí, Glaucia, vê se você consegue entrar pelo celular do seu filho, reinicia o seu celular. Vamos lá, a gente está aqui é para vencer os desafios. Estamos todos aqui ansiosos para te ouvir, para aprender um pouquinho com você. Boa tarde, Kelly. Estamos aguardando a Glaucia entrar, ela está com um pouco de dificuldade, mas já já ela entra e ela tem muita coisa para falar para a gente. Quem está aqui tem contato, já teve informação de pessoas que já foram diagnosticadas com o TDAH ou TDA, né, tem diferenças aí de nomes e de diagnósticos, o que é. E entrou aqui Bília Aparecida Melo. Olá, Bia. A Bia também é surda, só que eu esqueci o nome Ah, dela. Desculpa, Bia. É a Bia, ó, ela é da cidade de Pouso Alegre, perto aqui de mim. sim, meu filho, Alessandro, é mesmo de. Que interessante, não sabia. Você quer falar um pouquinho aqui, enquanto a Gláucia entra, um pouquinho da sua experiência? É muito bem-vinda a sua contribuição. Se você quiser falar um pouquinho aqui, só você pedindo para participar da live e a gente está juntas. Muito bom. Eu estava fazendo uma pesquisa e eu vi que de 3 a 5% da população já foram diagnosticados com TDAH, né? Então, não é uma parcela insignificativa, né?
e como que ainda existe muito tabu para lidar com isso, com essa inclusão, principalmente na escola, como que as escolas lidam com esse. Aqui, a Denise está dizendo, ele tem 33 anos. Sim, tem 5 anos isso. Ah, ele descobriu tem 5 anos e ele tem 33 anos, ou seja, ele já descobriu já mais velho, já na fase adulta, né? Então ele passou uma vida inteira, vamos dizer assim, sem ser diagnosticado, ou seja, sem ser orientado. Imagino tanto que ele e você tiveram que enfrentar bastantes desafios, né? Mas vocês venceram. Muito legal, Denise. E como que ele lida com isso hoje? Como que você, mãe, lidou e lida até hoje, né? Porque filho é filho para sempre, independente da idade que eles têm, né? Como que é? Fala um pouquinho aí pra gente. Ah, ele faz um tratamento, né? O tratamento ele é de extrema importância, né, pessoal? Então, eu vou deixar aqui uma dica, eu sempre falo também para as pessoas que têm vitiligo e que me procuram. Gente, a primeira coisa, quando vocês perceberem, né? Quando a gente perceber algo diferente na gente, alguns sintomas, vamos procurar os médicos especializados, que tenham referências, né? Tá certo que tem vários outros tratamentos, paliativos, tem tratamentos holísticos aí, muito bem-vindos, mas temos que encontrar um médico especializado. A medicina convencional ela é muito importante. Não vamos negligenciar essa questão. A Denise está aqui, assim, ó, no início foi muito difícil, né? Sim, ele faz um tratamento com psicólogo e psiquiatra. Sim, muitas das vezes a pessoa ela tem que entrar com uma medicação atópica, né? E a família, o apoio da família, a parceria entre as variedades de profissionais, né? O psicólogo, o psiquiatra, ou às vezes uma terapia tem que estar bem junta, bem envolvida, para que essa pessoa tenha uma qualidade de vida, né, melhor, que ela consiga vencer os obstáculos, os desafios, se incluir, se sentirem pertencentes na sociedade, na família, porque toda e qualquer diferença é desafiadora. Não estou conseguindo. Sério, Glaucia. Vamos fazer o seguinte: quem sabe a gente encerra a live e tenta entrar lá novamente. O que vocês acham? Vocês voltam, me prometem que vocês voltem aqui. Por favor. Pode ser assim, Paty? A Denise, ela colocou, e ele está ótimo, formou em música e está estudando para fazer medicina. Que legal! Sensacional isso. Parabéns, Denise. Glaucia, socorro. Fica calma, Glaucia, vai dar tudo certo. Não é meu aplicativo. Você está no computador ou você está no seu celular, Glaucia? Porque tem que estar no celular. Às vezes, se você entrar pelo celular do Gabriel, que ele está em casa hoje, você me disse, você consegue acessar. Olha lá. Pessoal, vamos. Nossa, eu estou te chamando mais uma vez. Boa tarde, Michele. Estamos com alguns problemas técnicos aqui de conexão, mas vamos vencer, vamos conseguir. Aguardem aí um minutinho, por favor. Hoje a Patrícia, ela não me falou que tem horário contado, que tem que ser cronometrado. Então eu vou ficar achando que está tudo certo. Legal. A Michelle aqui, ó, ela é professora de letras.
Quem sabe, Michele, você aprende Libras, você já teve interesse e curiosidade em aprender essa língua? Fala aí pra gente um pouquinho. O Ale, posso Diga. falar um pouquinho? Claro, deve. Você é de BH, né? Sim. Então, eu não sei se você conhece a doutora Ângela Matilde. Conhece? Não. Ela tem uma Vou anotar clínica, aqui. tá? Depois eu vou te passar o nome da clínica dela, agora eu esqueci. Que ela tem vários profissionais lá nessa clínica e lá eles são especialistas em diagnosticar vários transtornos, inclusive o TDAH. E a doutora Ângela, ela tem TDAH. Até se você quiser futuramente marcar uma entrevista com ela, vai ser muito legal ela vir aqui fazer uma live junto com a gente. Ela é muito minha amiga e também ela descobriu o diagnóstico, né, de TDAH já adulta. E ela conta a história dela, de todo o sofrimento no percurso escolar, então é bem legal também. Sensacional, porque. E eu estava pensando exatamente isso, né? Porque quando se trata de assuntos assim de saúde, que tem uma, uma informação muito detalhada por trás, eu não vou entrar aqui em questões técnicas, em questões científicas, porque a Gláucia não é, e nem eu, nem você, nós não somos dessa área, a gente não está autorizado, né? E eu fiquei pensando, será que depois eu acho que eu vou procurar um profissional justamente para vir aqui esclarecer dúvidas das pessoas? E você já veio com essa dica, adorei. Adorei. A Michelle disse aqui que ela já teve vontade, né? Uma vez quase conseguimos fazer o curso e não deu certo. Pois é, Michelle, quem sabe você avalia isso novamente e venha fazer o curso. Glaucia, o Gabriel entrou, me chama aqui para eu aceitar ele na live, o perfil dele na live. Fica a dica, Michelle. A Patrícia, ela é professora também de Libras, não é, Patrícia? E você faz aula online? Então, esse ano, né, nós estamos tendo aula online, sim. Eu dou aula pela Facapa, agora tem sinal a faculdade que eu dou aula. Em Pouso Alegre também. As aulas agora estão híbridas, né? Mas os alunos que não podem ou não conseguem ir até a faculdade, né, pode assistir um híbrido. E novembro, talvez começo de dezembro, também vai começar um curso online de Libras com uma escola de formação de professores que eu fiz uma parceria em Mogi das Cruzes, ao sinal. Então, se alguém tiver Isso daqui é interesse, o depois M, o M e o M e o C? C É aqui no isso? braço. Legal. Isso, Mogi das Cruzes, em São Paulo. Então, se alguém tiver interesse, depois me manda mensagem lá no direct do Instagram que eu dou mais informações. A Denise está dizendo aqui que ela também ela conhece os psiquiatras, que ela trabalhou num hospital psiquiátrico. Muito bom que ela pode falar, ela adorou a ideia de estar me trazendo um profissional aqui. Gente, e é isso. Se vocês têm algum assunto que vocês queiram contribuir, compartilhar, me mande um direct. Esse é o canal. Esse canal é um canal aberto, é um canal que ouve, que fala, que comunica com as mãos, com o olhar, com o corpo, com tudo. O importante é a gente incluir, acolher, abraçar as causas de pessoas e encorajar pessoas para sermos cada vez melhores. E quem sabe
oferecer um pouquinho do que a gente tem para mudar a nossa realidade, da nossa comunidade, da nossa família, do nosso estado, do nosso país e do mundo. Por que não? Eu gosto de pensar grande, é isso mesmo. Gosto de pensar muito grande. Boa tarde, Vinícius. Porque pensar pequeno e pensar grande gasta o mesmo trabalho e gasta o mesmo tempo, não é isso, Patrícia? Justamente. Gláucia, cadê você, Gláucia? Estamos todos ansiosos para te ouvir. Respira fundo e entra. A Gláucia está de casa nova, às vezes é a internet dela também. Entra com o perfil da Luzia. Entra então. Não tem problema, a Luzia está socorrendo, uma amiga. Vamos lá. Vamos torcer para a Gláucia entrar, pessoal. Vamos torcer. Mas alguém que está aqui tem contato com pessoas com esse diagnóstico de TDAH? Como vocês lidam? Como a pessoa lida? Alguém da família? Algum amigo? Vamos interagir, podem falar, fiquem à vontade. Aqui o julgamento fica lá fora. Somos todos iguais a partir das nossas diferenças. Então, enquanto o pessoal aí vai digitando aí nos comentários, também tem um perfil no Instagram que chama Amor de Mãe, que é a... Meu Deus, esqueci o nome dela agora. Mas ela é mãe de 2 crianças que foram diagnosticadas com TDAH. Então também, né, se as pessoas quiserem depois curtir o Instagram, chama Amor de Mãe. Ótima dica, Patrícia, muito agradecida. Vamos lá, vou chamar a Luzia, vamos ver se ela vai entrar. Vamos ver. Luzia precisa da versão mais recente do Instagram para compartilhar. Ei, meu Deus do céu, Luzia, você não atualizou o seu Instagram, Luzia? Oh, meu Deus do céu. Tem isso também, olha. Aqui, chama no perfil da Luzia. Ah, não, já estou aqui, então deixa aqui. Tá ótimo. Gente, eu tô convicta que eu também tenho TDAH. Porque, pelo amor de Deus, o que aconteceu? Eu saí da tá aí atrás, eu sozinho. Característica de quem tem é atrapalhado, fica desorientado. Eu tô achando que eu tenho esse negócio. Boa tarde a todos. Desculpa a demora, mas assim, meu celular, não sei o que aconteceu. Tá tudo certo, amiga. É um prazer, uma honra receber você aqui. O prazer é todo meu. Eu sei o tanto que é desafiador a gente abrir a casa da gente, a nossa intimidade, falar de uma dor, né? Que hoje ela pode não estar tão dolorida, mas em algum momento ela já doeu. Sim. E compartilhar com as pessoas. Isso acontece, tá tudo certo. Receba o meu abraço aí bem apertado e caloroso. Estamos juntas. E aí? Quem é a Gláucia? Fala pra gente. Essa pessoa que agora se esforçou ao extremo para conseguir estar aqui junto com a gente. Então, eu sou uma pessoa curiosa, mãe, esposa,
filha, irmã e sou casada com uma pessoa há 25 anos e há 25 anos eu convivo com o TDAH dele. E há pouco tempo eu tive o diagnóstico do meu filho também. E assim... Espera aí que a Patrícia... A sua internet voltou, Paty? Então vamos lá, Glaucia. Então, mãe, esposa e convivo com o TDAH há muito tempo já. Entendi. Glaucia, e como que foi, na época, o primeiro contato, né, com alguns sintomas do TDAH na sua família? Se você quiser me falar dentro da sua visão, o que que você conhece do TDAH, o que que é o TDAH, o que que é o TDA, né? Porque tem uma diferença aqui. Você pode compartilhar isso para a gente, da sua visão? O que que você conhece sobre o TDAH a partir de curiosidade, de conhecimento que você adquiriu para lidar melhor com o seu filho e o seu marido? Então, é um transtorno, né? Transtorno de déficit de atenção. Quando tem o H, é hiperatividade juntos. A pessoa que tem esse transtorno, ela tem alguns sintomas que prejudicam ela socialmente. E até em todos os meios, na família, no convívio social, no trabalho, na escola. São sintomas do tipo, ela não consegue terminar aquilo que ela se propõe a fazer, quando não tem muito interesse. Tem dificuldade com o horário, são pessoas atrapalhadas. Às vezes vão para o mundo da lua, né? A Luzia me deu aqui, ó. O livro, e é literalmente isso. Eles vivem num outro planeta, porque eles não conseguem manter o foco por muito tempo, né? E traz muito transtorno. Na maioria das vezes, as pessoas que têm esse transtorno e não têm diagnóstico, elas não conseguem ser felizes nos relacionamentos. Porque é difícil o parceiro compreender as dificuldades que a pessoa tem, né? Exatamente. Pessoal, eu vou tirar os comentários, porque para a Patrícia fica melhor, né, Paty? Na semana passada você me orientou e eu estava esquecendo. Quem quiser fazer perguntas, comentários, tem um sinalzinho, um balãozinho com uma interrogação, clica lá, escreve que eu abro aqui e faço o comentário, ok? É só para ficar melhor a visualização. Isso. Estou aprendendo, Paty. Glaucia, e você disse em relação aos relacionamentos, e você também compartilhou que tem 25 anos que o seu marido, que você convive com uma pessoa assim. Como foi? E como é? E quando o seu marido descobriu que ele também tinha o TDAH? Então, ele teve o diagnóstico há pouco tempo, tem mais ou menos uns 7 anos. Foi numa situação, assim, bem peculiar. Eu fui chamada para uma reunião na escola do meu filho, tenho 2 filhos, um de 16 e uma de 23. O meu filho de 16, na época, com 9 anos, né? Isso. Estava tendo comportamentos que a escola não estava entendendo. E eu fui chamada para uma reunião. Chegando lá, eu me deparei com a pedagoga da escola, a coordenadora, as 2 professoras que acompanhavam ele. E depois de uma longa conversa, elas indicaram que possivelmente ele pudesse ter o TDAH. Aí na época eu já tinha um pouco de conhecimento, porque eu tinha acabado de fazer uma especialização na área de educação. E comecei a ter um olhar diferenciado para o meu filho, né?
E cheguei em casa, meu marido perguntou como é que foi a reunião, do que vocês trataram e tal. Aí eu comentei com ele. Ele falou assim, mas o que é isso? Como que a pessoa se comporta? Aí eu disse pra ele, né, tudo que eu acabei de falar, que a pessoa é atrapalhada, não consegue ter foco, vive no mundo da lua, tem dificuldade de lidar com disciplina nos ambientes sociais. Aí ele virou pra mim e falou assim, então eu acho que eu tenho esse negócio. Procura um psiquiatra pra mim, porque eu preciso olhar pra isso com um olhar diferente agora. Travou. Foi na consulta, chegou lá, por coincidência, o psiquiatra também sofre do mesmo transtorno. E numa consulta de 1 hora, o psiquiatra terminou a consulta falando assim, você adiantou o meu trabalho em 6 meses. Porque o mais difícil do tratamento é a pessoa reconhecer que tem os sintomas. E você já chegou aqui abrindo a sua caixinha de Pandora, né? Mostrando que realmente te trouxe aqui, os seus sofrimentos e tudo. E começou o processo de medicação. Hoje ele está medicado e o dia que ele não toma medicação, eu e meus filhos, a gente percebe que ele não tomou medicação. Então, Uhum. é um processo, assim, bem difícil, né, para quem tem o transtorno. Mas o bom é que tem tratamento. E o tratamento ajuda muito. E você disse que que o médico falou para o seu marido que ele já estava adiantado o tratamento dele, porque ele já chegou convicto que ele tinha o transtorno. E como foi o diagnóstico com o seu filho? Uma vez que ele é criança e você tinha tido algumas informações, mas você não tinha a certeza, ou você já tinha essa certeza? Você já tinha percebido algo antes, em casa, no convívio com os amigos, com a família? Sim. Na época que a escola me chamou, eu tive uma conversa com ele a respeito dos limites dele dentro de sala de aula, né? Que ele poderia estar levantando toda hora, indo ao banheiro, conversando com os colegas e tudo. Então, eu conversei com ele, expliquei, olha, tem hora para tudo, você tem hora para ir no banheiro, tem hora para levantar, tem hora para conversar. Ah, mãe, mas a culpa não é minha, meus colegas que chamam. Eu falei, não, mas dentro de sala de aula, quem manda é o professor. Então, tem hora para falar. A hora para falar, você levanta a mão e pede para falar. Não é a hora que você quiser, não. Nem a hora que seus colegas quiserem também. Então, essa conversa com ele foi o suficiente para ele mudar o comportamento dentro de sala de aula, que é uma característica de quem tem um transtorno. Quando você delimita o espaço dele e mostra para ele as regras do lugar, ele consegue, ele faz um esforço para atender essa expectativa, né? Essas regras. Isso eu fiquei sabendo há pouco tempo, não sabia na época, não. Assistindo um documentário do Fantástico, eu ouvi isso, que quando você delimita as regras, eles conseguem atender. Aí o tempo passou, né? Veio a pandemia. Ano passado, ele ficou muito recluso dentro do quarto, jogando jogos online, tendo aula online. E começou a aparecer alguns tiques nervosos, assim. Ele não conseguia ficar quieto na cadeira, tinha um movimento de balançar para frente e para trás, andava no meio da casa, assim, meio desnorteado. E eu comecei a perceber que tinha alguma coisa errada. E a gente conversa muito sobre o TDAH em casa com o meu marido. Aí ele foi pedir ajuda, ele falou, mãe, eu preciso de ajuda, eu acho que não tá legal isso, tem alguma coisa errada comigo. E foi aí que a gente procurou ajuda.
Hoje ele está medicado, está mais tranquilo. A medicação, ela vem para amenizar um pouco aquela mente inquieta, né? A pessoa que tem um transtorno tem. Uma mente que não para de pensar, que pensa em mil coisas. Então, o remédio faz isso, ele acalma um pouco. Uhum. E o Gabriel, você percebe, eu li aqui também que uma das características é a dificuldade de aprendizado, né? O raciocínio ele fica um pouco descompensado. Ele tem essa característica? Como é o aprendizado dele até o momento? Então, os assuntos pelos quais ele tem interesse, ele consegue, assim, se destacar. Ele gosta muito de história, geografia, coisas que acho que levam a mente a viajar, né? São assuntos, né? Mexe com o imaginário. As outras coisas, matemática, portuguesa, aí ele não gosta muito, não. É uma característica. Quando eles se interessam por um assunto, eles vão a fundo. Não tem limite para eles. Mas quando o assunto não é interessante, aí vem a dificuldade. E na escola, Glaucia, como que a escola, ao te chamar, né, para essa conversa, e você conversou com ele em casa, né, e você percebeu que ele estava melhor, e como que a escola reagiu? Como foi o acolhimento da escola, a parceria da escola com você para tratar o Gabriel? Você diz atualmente ou no passado? Não, no passado, na época, né? Então, logo depois da reunião, eu tive a conversa com ele, né? A escola me chamou, perguntando se eu havia procurado ajuda, se ele estava medicado. Eu falei, não. Só de conversar com ele e explicar para ele os limites dele dentro da escola, ele parece que entendeu, né? E a escola confirmou que realmente ele havia tido uma melhora no comportamento, estava mais focado. Então, valeu a conversa no pé do ouvido dele. Entendi. Mas a escola, ela fez algum tipo de movimentação? Ela te indicou algum grupo? Algum tipo de... Ela te exigiu algum relatório? Ela te orientou alguma outra coisa ou não? Não, tudo ficou no campo da sugestão, né? A escola sugere, te indica profissionais e tudo. Aí, nessa escola, por exemplo, existe um atendimento diferenciado para as crianças que têm algum tipo de transtorno de aprendizagem. Tem um grupo de pais que se reúnem para discutir, né? É como se fosse uma terapia mesmo em grupo. Porque para pai e mãe, né, quando a gente não conhece muito do assunto, toca bastante, né? Você fica preocupado, né, com o futuro do seu filho, com o dia a dia dele e tudo. Eu, particularmente, não frequentei, mas fiquei, assim, observando ele, né? Uhum. O rendimento dele na escola sempre foi muito bom, né? Ele é meio malandrão, assim. Se dedicasse, seria melhor. Mas não dá para você ficar exigindo muito, né? É dentro daquilo que ele dá conta. Entendi. E como que é a convivência de vocês quatro dentro de casa, né? Esse núcleo familiar de vocês. Você que já chegou falando, gente, eu tô achando que eu também tenho esse negócio. Com seu marido já diagnosticado, com o Gabriel já diagnosticado e com sua filha. Como que é esse convívio dia a dia de vocês? Eu percebo que o humor ele faz parte da sua vida, né? Eu acho que bom humor para tudo é bom, né? Para quase tudo. E a gente leva por esse lado, assim, do humor, né? De tirar sarro mesmo da cara um do outro. Ele faz algum comentário, tem alguma postura, assim. Meu filho e meu marido, né?
a gente fala assim, olha o TDAH. Sempre assim, soltando uma piadinha, sempre pelo lado do humor mesmo da coisa, porque não dá para você ficar levando tudo muito a sério, né? É uma dificuldade que eles têm, a gente já sabe disso, então a gente procura lidar de uma forma bem leve com eles. Uhum. E vocês acham que essa lembrança, né, essa ficar reforçando, isso ajuda? Isso ameniza? Como que você vê isso? Bom, nunca se queixaram comigo, não. E Uhum. eles sempre falam disso com muita naturalidade e não vejo que seja um problema, não. Então, a Né? gente pode entender que isso é uma característica, é uma forma que vocês, família, encontraram de lidar com essa situação, né? Sim, Porque, e também, às vezes, pelo pai ele criou-se uma referência e ele ficou mais seguro, né? Então, assim, ele se identificou. Mas para quem está nos ouvindo, que vai nos ouvir, às vezes a realidade de cada pessoa, às vezes não, a realidade de cada pessoa é diferente, né? sim, Então, se às vezes numa realidade ficar evidenciando algo que é diferente na pessoa, ela pode sofrer com aquela questão e não se empoderar, né? Então, vamos ter assim um cuidado, uma observação, olhar a característica daquela família, o gênero daquela pessoa, porque se a pessoa ela não gosta, então a gente tem que respeitar, não é? Isso é porque com vocês certeza. criaram essa rotina, é só um parênteses, né? Para que a gente, acima de qualquer coisa, a gente tem que ter o respeito pelas pessoas, né? Que Sim. tem esse transtorno. Em relação à sociedade, como foi onde o grupo que ele frequentava, a família de origem de vocês, de você, do seu marido, como as pessoas ouviram e receberam esse diagnóstico deles? Então, meu marido é o 8º filho de uma família, são 4 homens e 4 mulheres. E todos eles, quando a gente começou a falar sobre o assunto, eles meio que se identificaram também com alguns sintomas, os irmãos do meu marido. Mas não procuraram ajuda nem nada. Mas cada um deles tem alguma coisa, alguma característica do transtorno. Ou é a ansiedade exacerbada, ou é inquietude. Tem algumas coisas que afetam o corpo, né? A pessoa que tem o transtorno, ela pode ter síndrome da perna inquieta, ficar balançando a perna o tempo inteiro, ou às vezes gesticulando, fazendo gestos repetitivos, né? Então, é uma característica. E a maioria dos irmãos do meu marido tem alguma coisa. Para Uhum. ele, foi assim, um divisor de águas, porque ele é uma pessoa agora diferente do que ele era antes, sem o diagnóstico, sem a medicação. Uhum. E do seu filho, como foi? Bom, meu filho está tomando medicação há pouco tempo, tem só 2 meses. Mas a gente tem observado que ele está mais tranquilo, ele consegue sentar e conversar por um período mais longo. Antes as conversas eram muito rápidas. Hoje não, ele Uhum. consegue um centramento, assim, consegue reter mais tempo a atenção dele. E como que é o convívio do seu filho com os amigos? Ele consegue fazer amigos? Ele tem bons relacionamentos? Os relacionamentos eles duram? Como que é ele com as amizades? Então, com ele, por incrível que pareça, os poucos amigos que ele tem são pessoas que têm algum tipo de transtorno.
Ele tem amigos que têm síndrome de Asperger, ele tem amigos que estão em tratamento de depressão, que é uma característica também do transtorno de TDAH. Eles são mais, às vezes são mais deprimidos, mais introspectivos, né? Então, assim, é um leque de coisas. Ele tem poucos amigos e os que ele tem são pessoas que têm alguma dor, né? Carregam alguma dificuldade. Uhum. E vocês, Glaucia, você já percebeu algum tipo de preconceito de se vocês estão num restaurante, se vocês estão numa festa, estão numa viagem, ou estão na escola, ou até mesmo em grupo, em reuniões de família, algum olhar preconceituoso, alguma fala descompensada que te doeu, que te fez repensar, que trouxe uma certa reflexão para você ou para eles também? Vocês já passaram por esse tipo de constrangimento? Olha, em relação dos outros para com a gente, não. Mas eu já passei por situações em que meu marido, por exemplo, estava numa tempestade de pensamentos e que ele estava totalmente fora do lugar onde ele estava. Então ele começou a gesticular muito rápido, a balançar os braços, e isso me deixou constrangida. Mas era uma situação dele, né? Dele com ele mesmo. Basicamente é isso, esse tipo de situação. Às vezes ele está conversando com alguém e aí não consegue manter a atenção na conversa e a pessoa se sente constrangida com isso e acha que é descaso dele, assim, que ele não está dando atenção para a pessoa, mas não é. É do transtorno isso. A pessoa tem dificuldade mesmo. E vocês já passaram, seu filho, né, especificamente, que é um adolescente, um jovem adolescente, que ainda está se formando. Inclusive, ele está aí na casa da Luzia? Não. Como eu sou vizinha da Luzia, estava com problema de conexão na minha casa, eu vim correndo para cá. Ele está em casa. Entendi. Que eu coloquei aqui que ele viria falar um pouquinho com a gente. O combinado era esse. Mas aqui, tem uma pessoa aqui que pode falar. É quem? Ela não quer falar. Não quer falar? Ela não quer falar. Enquanto a gente estava esperando você chegar, eu falei assim, gente, mas o Gabriel vai vir falar com a gente. De você, vem cá. Peraí que ela vai falar. Tá bom. Quem é? É a Luzia. Ela tem também. Ah, é? É. Olá! Que legal! Boa tarde, Luzia. E, tudo bem? Eu tô bem, e você? Grande prazer ter você aqui junto com a gente. Tudo bom? Me conta. Tudo bem. Me conta a sua experiência um pouquinho com o TDAH. Então, pois é, a gente às vezes, de cabelo branco, assim, cabelos brancos, né, as pessoas dizem assim, não, tá tudo bem, tá tudo jóia, já passou por tudo, então tá tudo tranquilo, né? Eu tenho transtorno de déficit de atenção e não é fácil lidar com o transtorno de déficit de atenção, né? Não associado a uma hiperatividade, mas um déficit bem, pode considerar bastante. E o seguinte, eu tenho práticas, eu não tomo medicamento para o déficit de atenção. Eu tomo um medicamento para conter a ansiedade que o déficit de atenção traz, muitas vezes, né? Então, para conter essa ansiedade. Então, eu tomo um medicamento. E sou professora, né? Há muitos anos. Eu sou professora há 45 anos e também sou terapeuta, psicanalista. Então, assim, é uma atenção que você tem, que você precisa e uma concentração que você precisa. Então, assim, ao longo
né, da minha trajetória, desde quando foi diagnosticado o déficit de atenção, que eu faço práticas, exercícios, e assim, a atenção redobrada com as coisas. Então, hoje, por exemplo, hoje eu não dirijo, entendeu? Porque tem que ter uma concentração, você precisa de uma concentração, porque qualquer coisa tira a gente, às vezes, do foco. Porque tem a questão da oxigenação, tem muitas coisas que nós poderíamos ficar conversando aqui, e eu dizer para vocês que, olha, isso, porque as pessoas, elas reagem de forma diferente, né? As pessoas não são iguais. Então, pelo próprio transtorno do déficit de atenção, então, assim, elas reagem de forma diferente. Tem uns que têm uma capacidade maior de concentração, outras menos concentração. Então, eu, por exemplo, às vezes disperso, então eu tenho que focar. E como eu sou terapeuta, né, sou psicanalista, a minha atenção, ela precisa estar ali, centrada à escuta, né, o silêncio, a escuta, tudo isso. Então, ao longo dessa trajetória, eu fui me educando, mas não é fácil. Não é fácil, porque há momentos em que você pensa assim, nossa, era para fazer isso, não fiz. Onde que eu coloquei isso? Onde que está isso? Aí você pega. Então, por exemplo, assim, você está vendo aqueles livros ali, se eu for à noite, acabar a luz da minha casa, eu sei onde estão os livros. Porque eles ficam num lugar estratégico. Então, tem, assim, uma organização que ela me facilita, né, o dia a dia. Então, outro sinal, Paty, que eu aprendi é quando trava, é assim, né? nós temos algumas coisas, né, que somos enquadrados. Então, assim, fulano é TDA, fulano tem TOD, fulano é Asperger, está dentro do espectro autista, fulano é isso. Então, assim, se nós formos pensar, todos nós, na nossa trajetória, né, nós apresentamos alguns caminhos que vamos andando diferente dos outros. Agora, a escola, o processo de escolarização, né, ele precisa de ser pensado com muito zelo, com muito cuidado, para você não laudar aquele sujeito na escola. Os sujeitos que chegam laudados. Tem laudo, você fala assim, tem um laudo, então a escola pega aquele laudo e aquele sujeito vira aquele laudo. Então, são chamados no processo de escolarização dos sujeitos laudados. Então, ele tem alguma coisa, tem outra, então vamos ver o que ele tem. Então, mas vamos ver o que ele tem e como atuar, como fazer, né? Então, por exemplo, dentro da universidade, que é onde eu dou aula, né? Eu sempre falo isso com meus alunos, vocês têm o maior cuidado e zelo ao olhar para alguém e dizer que alguém é aquilo ali, entendeu? Nós somos um todo, nós estamos num sistema e funcionamos assim, de uma maneira. Então, assim, você dizer assim, igual a Glaucia falou assim, vem cá, Luzia, que você também tem vem cá, que você é da turma. E assim, hoje, isso para mim é uma coisa tranquila e assim, tranquila porque lidar com isso para mim e pensar nisso é bem tranquilo, mas agora, no meu processo de escolarização, eu tenho 62 anos. Agora, você me imagina há 52 anos, por exemplo, né? Me pensa aí há 52 anos, eu numa escola de uma cidade do interior, né? Já com transtorno do déficit de atenção, porque
já estava aqui, né? Mas, e assim, os professores sem compreender por que que às vezes eu esquecia alguma coisa, por que que às vezes eu voava, o olhar fica às vezes perdido, atravessa, entendeu? Por que que você chega na escola sem pasta, sem merendeira, né? Você foi para a escola, mas a pasta ficou em casa. Eu já fiz várias vezes. Cadê a pasta, gente? A pasta ficou em casa. Não era eu que tinha que ir para a escola? Então eu fui para a escola. A pasta ficou lá. Então é o seguinte, esse processo, né, as crianças, por exemplo, os adultos, os jovens, os adolescentes, os idosos, as pessoas de uma forma geral. Nós precisamos de respeitar as pessoas e como elas são, né? E como elas são. Independente de isso ou aquilo outro, de um laudo que vem de um psiquiatra, de um neurologista, a escola, esse processo de escolarização é um desafio na vida das crianças, dos adolescentes, dos jovens, assim como a Cláudia estava dizendo, é um desafio na vida, porque os pares vão se aproximando, né? Os iguais, os dispostos se atraem, né? Então, assim, tem uma comunidade ali que você vai ver na escola, tem algumas coisas que começam assim, gente, uai, mas parece muito comigo, parece com as coisas que eu faço, porque você vai se aproximando desses grupos, né? E vai se afinizando com essas pessoas. Por quê? Porque essas pessoas não começam a não te julgar, né? Porque são muito parecidas com você. Ah, eu esqueci isso hoje. Ah, mas eu também esqueci. Ah, eu não fiz. Ah, mas eu também não fiz. Ah, eu esqueci a porta lá de casa aberta ontem. Esqueci a janela e choveu na casa toda. Eu também fiz isso. Então, passa a não ser uma coisa absurda. Assim, a gente esquece. Quem não esquece? A gente se distrai. Quem não se distrai? Às vezes eu não me concentro. Agora, a questão do medicamento. Há casos que precisam do medicamento, né? Há casos que precisam de uma intervenção, de um tratamento, de uma terapia, de acompanhamento. Mas isso não quer dizer, né? Nesse livro aqui, No Mundo da Lua, né? Que é do Dr. Paulo Matos, que é um livro interessantíssimo para se pensar o transtorno do déficit de atenção e também para se pensar o sujeito, né? Porque ele não é, Luzia Werneck não é transtorno do déficit de atenção. Eu sou Luzia Werneck, professora, que deu conta da vida, que deu conta de fazer uma opção de coisa, de escolarizar, de fazer isso, de fazer aquilo, e de não fazer muitas outras coisas, porque no momento que eu precisava de uma concentração, ali eu não tinha. Por exemplo, prova, avaliação. Oh, minha filha, o enunciado eu volto nele pelo menos 500 vezes. Porque eu começo a escrever. Quando eu estava na escola, no Fundamental, que hoje é o Fundamental 2, lá na 5ª série, 6ª série, eu começava a escrever, fazer composição, que na minha época tinha composição. Era um título, a professora dava um título. Eu começava a escrever, aí comecei a escrever o que eu queria escrever. Eu escrevi, aí eu voltava lá e falava, não é nada disso não, gente. Tem um título, eu tenho que seguir essa norma, eu tenho que seguir isso aqui. E aí, eu dava asas à minha imaginação. E como é que a escola pode lidar com isso? A escola pode lidar com isso o seguinte, olha o seu texto, né? Vamos ver aqui o que aconteceu nesse momento, ter técnicas de trabalho com as pessoas apropriadas e não ficar julgando e ninguém da sala precisa de saber que você tem o transtorno do déficit de atenção. Aliás, ninguém da sala precisa saber nada além das coisas boas, né? Então, são as coisas boas que as pessoas precisam saber de você. As ruins, desde que você mesmo sabe, né? Então, assim,
As coisas que não são boas, que causam sofrimento na gente, deixa a gente mesmo saber delas. Não precisa ninguém estar apontando. Então, o que eu acho desafiador, e aí vocês estão vendo, né? Que eu passo de um assunto para outro, de outro eu passo para outro, de outro eu passo para outro, de outro eu passo para outro, né? Mas eu dou conta de dar aula, eu dou conta de ser uma boa terapeuta, dou conta disso tudo. Tudo. Eu dou conta disso. Agora, eu preciso também de cuidar para ser assim, para dar conta. Dar conta é aquilo que será julgado pelo outro, né? Aquilo que o outro vai julgar em mim. Mas Luzia é esquisita, eu já escutei isso várias vezes. Professora maluquinha, Luzia é esquisita. Gente, Luzia, a gente tá falando umas coisas com ela, às vezes era boa, assim. Mas eu tô escutando. Eu tô sabendo o que é. Entendeu? Então, assim, às vezes eu converso com o Gabriel, que eu amo de paixão, filho da Gláucia. Amo de paixão. Os dispostos se atraem, né? E eu tenho um outro aluno, um amigo também, que é o Fernando, que é da turma. É da turma, entendeu? Então, às vezes, ele tem 20 anos, o Fernando. Ele fala assim, não, Luzia, você é igualzinho a mim. Aí ele fala, ai, que bom. Entendeu? Porque ele percebe que eu, aos 62 anos, né, dei conta de fazer uma estrada, de caminhar, de ter a minha vida e de não me sucumbir ao olhar malicioso, ao olhar muito indelicado, com pouca leveza do outro, né? Então, a gente precisa, no mundo, precisa uma leveza para tratar todas as questões do mundo, né? E a compreensão com quem, às vezes, está pouco concentrado, assim, igual massa de tomate. Todo mundo quer a gente igual massa de tomate, concentrado. Concentrado, igual massa de tomate, né? E aí, a gente não é assim. Ninguém é assim. Então, é o seguinte, eu estava escutando a Gláucia, eu estava sentada ali escutando a Gláucia falar e pensando assim, gente, como que é importante isso, essa live, né? Essa prosa, e eu não estou prestando atenção na moça que está em Libras ali, vou falando igual gente desesperada, depois que eu falo, gente, tem uma intérprete de Libras ali que eu tenho que respeitar, eu tenho que falar devagar, né? Eu trabalho com as intérpretes de Libras na universidade, porque tem uma disciplina que eu dou que chama Interação Família-Escola de pessoas com transtorno, né? Com esses transtornos diversos. E aí, eu trabalho com os intérpretes de Libras, e aí eu vou, aí eu lembro assim, gente, tem uma intérprete ali que eu tenho que respeitar, que eu preciso respeitar, porque existe uma comunidade surda que está nos assistindo, que está nos ouvindo, né? Então, assim, se eu falo, né? Mas só que tem o seguinte, eu distraio, e na hora que eu presto atenção nela, tiro o olhar de você e presto atenção nela, eu falo, gente, é um pouco cuidado que eu estou tendo com a criatura. Entendeu? Então, assim, eu tenho que prestar atenção em você, na intérprete, que eu não sei como é que ela chama. Patrícia. Patrícia. Oh. É assim, ó. Já fiz curso na FENES. Já fiz curso de Libras na FENES. Fui professora da PAI 20 anos. 20 anos, trabalhei com a comunidade surda. Então, Luzia, eu, ao te escutar, eu confesso que eu estou emocionada de ver a pureza, sabe, que é este momento
a grandeza que é este momento, porque o que você falou vai muito com o que eu sinto, com o meu desejo. Procurar estarmos perto de pessoas iguais a gente faz muito sentido. Mas na minha época, quando o vitiligo, né, eu tenho a experiência do vitiligo. Quando foi o momento que eu consegui começar a aceitar o vitiligo? Quando eu fui para um grupo de mulheres com vitiligo, sabe? Então, um dos objetivos de estarmos aqui no Papo Inclusivo é trazermos pessoas comuns, pessoas iguais. Não, eu quero que vocês se mostrem aí, e isso, vocês duas. É porque a live é com eu já enviei aqui pro meio, né? A live é nossa, que a gente pode. Então, é fortalecer, sabe? É dizer assim, olha, existe uma pessoa igual a mim, eu posso ir lá e conversar com ela, eu posso pedir ajuda, eu posso orientar, eu posso receber, eu posso doar, porque todos nós temos alguma coisa que podemos ensinar para outra pessoa. E o importante só para dialogar com você aí, importante saber o seguinte, que não devemos enquadrar as pessoas e nem a pessoa que recebe o diagnóstico se enquadrar e dizer assim, bom, então disso aqui eu não dou conta, disso aqui eu não dou conta, mas eu vou tentar. Eu vou tentar, quem sabe eu consigo. Também a gente não dá conta de tudo não, Jay, na vida não. Não dá conta. Né? Então, isso que você está dizendo aí, mas quando um médico disser para você assim, ó, tem isso, 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 aí você fala assim, tá, mas tem essa e essa e essa estrada. Outro dia, Alessandra, uma amiga minha recebeu um diagnóstico de câncer, um câncer avançado, e o médico disse para ela o seguinte, você está num jogo de futebol, então a situação sua é, você está nos 15 minutos finais desse jogo. Sabe a resposta dela para o médico? Mas se o jogo ficar empatado e for final de campeonato, tem prorrogação. Exatamente. Tá bom. Tem prorrogação, gente. Tem prorrogação, tá bom. Pronto. Não deu aqui. Eu não consegui fazer isso, eu não consegui. É por isso que as pessoas, que elas estão numa situação, às vezes, de uma dificuldade, de um déficit, eles têm um tempo maior para fazer prova, né? Que é outra coisa que deve se pensar na escola, são as avaliações, entendeu? Como se avalia, isso é uma coisa muito importante, né? Muito importante, e não é só com a pessoa que ali tem um diagnóstico do transtorno do déficit de atenção, não é só, né? Com toda e qualquer pessoa. Nós temos aí 2 tempos, nós podemos pensar em 2 tempos, o tempo de Cronos, que é o tempo do relógio, e o tempo de Kairos, que é o tempo da subjetividade. É quando eu dou conta de fazer. Em que tempo que eu dou conta de fazer, qual é o meu tempo interno. E é isso, o processo de escolarização precisa respeitar este tempo interno. Porque ele é, para a pessoa, definidor. Pode não ser para a escola, mas para alguém que... Você já viu até que eu estou falando assim, mais tranquila, mais isso, porque eu já prestei atenção na Patrícia e já cheguei na tora, né? A gente já chega corredor de 1000 metros, gente. Corredor de 1000 metros. Aí você vai acalmando, você vai ficando tranquila, vai ficando assenta, aí pronto. Agora, esse tempo, para passar do tempo cronológico para esse tempo da subjetividade, do meu tempo interno, do tempo externo para o tempo interno, o outro precisa compreender. Tem uma frase muito interessante, uma ideia muito interessante. Você tem que ter coragem de não agradar.
Ponto, parágrafo. Você tem que ter a coragem de não agradar. Você entendeu? Então, assim, os pais vão fazer o que a escola está pedindo, levar para um psiquiatra. Tudo bem, pode levar para fazer isso, para fazer aquilo, precisa. Tá? Mas não para agradar a escola. E sim para um ganho de aprendizagem na aprendizagem cognitiva daquele sujeito. Qualidade de vida, né? Nas relações, qualidade de vida, nas relações escolares, nas relações com os pares. E não porque a escola quer avaliar aquele sujeito como avalia os outros, então quer ter um laudo na mão para provar o seguinte, ó, tá vendo? Esse aqui não põe ele para fazer Enem, não, nós não temos expectativa com ele no Enem, porque ele não vai tirar nota boa. Entendeu? Então, assim, existe muita expectativa em cima do outro também. E frustrar a expectativa do outro é algo complicadíssimo, porque ninguém quer por perto o aluno que dá problema. O aluno que apresenta qualquer tipo de característica que não vá ao encontro dos anseios escolares e vai de encontro, porque é diferente. Ir ao encontro e ir de encontro. Ir ao encontro é você respeitar o tempo de cada um. E ir de encontro é você apartar o outro, tira ele do caminho, ó. Tira seu sorriso do caminho que eu quero passar com a minha dor. Então, pronto. A escola é o lugar da dor e da delícia. Eu quero as delícias, não quero a dor. Então, isso é muito importante. O respeito à dor e à delícia. Não só respeitar as delícias. Porque é lógico que tem uma dor. É lógico. Tem uma dor. Você chega em casa e fala assim, gente, como é que é isso aqui? Eu não dou conta de fazer isso, não. E vira uma frase, né? Eu não dou conta, eu não sou capaz. Eu fui comparado com o outro. Deixa eu comparar com o capeta se quiser. Larga para lá. Larga para lá. Faz o seu tempo. Se a escola começar, se for uma escola particular que encher muita paciência, tira dali. Tira. Se o incômodo tiver maior do que o amor, larga, tira dali. Se o incômodo na escola, da escola com o sujeito, for maior do que o amor, de acolher, de chegar perto, tira, põe em outro lugar, que acolha, que zele, que tenha cuidado. Agora, se o amor for maior do que o incômodo, larga lá. Deixa lá. A vida é... Via, que delícia. Gente, a gente teria aqui assunto para ficar a tarde inteira proseando, como você sempre fala. Tarde, Glaucia. Não, dá um abraço nela para mim, essa pessoa querida, nessas duas mulheres corajosas. Duas mulheres corajosas, duas mulheres especiais, guerreiras. Gente, o que a Luzia falou, eu peguei para mim como ela estava falando com a minha voz. É transtorno das delícias do amor, viu? É TDA. Transtorno das delícias do amor. Isso. E eu sou as vitilindas, os vitilindos, não é? Não é porque eu tenho vitiligo, não é porque eu tenho duas cores, eu tenho três cores, que eu sou pior ou melhor do que outra pessoa. Né? O primeiro médico que eu fui, quando eu descobri o vitiligo, ele me falou, esquece o sol. Você não mais vai poder ficar no sol. Eu sofri durante 7 anos. Depois de 7 anos, eu tive a coragem de colocar um biquíni e entrar no mar. E eu entrei no mar com uma sombrinha daquele tamanho, desse tamanho. Quem aí não sabe, vai lá no meu Instagram, roda lá e vocês vão ver uma postagem minha de 2020, em janeiro de 2020. Eu no mar. Fiquei mais de meia hora no mar. E eu disse, eu posso, eu tenho direito, o céu, o sol é para todos.
É. Então, Gláucia, deixa aqui uma mensagem de encorajamento para todas as famílias, as mães, os maridos, os filhos, que a Paty aqui ela já trouxe antes algumas indicações de profissionais, a Luzia está aqui, eu vou deixar mais o seu contato, o seu @Luzia, posso? Para que se as pessoas quiserem procurar... Cola em mim, procurar Luzia. Cola em mim que você brilha, pronto. Acabou, não? Uau! Adoro isso, adoro brilhar. Eu descobri que eu posso brilhar branca, morena, de todas as cores. Pode deixar. E eu atendo crianças e jovens com transtorno de déficit de atenção, adultos, viu? Muito bem. Então, deixa uma mensagem para a gente, Gláucia, de encorajamento para todas as pessoas que estão aqui nos ouvindo e que vão nos ouvir ao longo do tempo. A mensagem que eu tenho para dizer é aquilo que eu levo para mim, que a informação é o mais importante. Quanto mais informado você estiver a respeito do assunto, de qualquer assunto, mais você consegue conviver melhor com a pessoa que tem um transtorno, com as dificuldades que ela tem. É uma forma até de você poder ajudar, né? Porque são pequenas coisas que podem ser feitas que melhoram a qualidade de vida de quem tem transtorno. E mais do que tudo, amor. Amor acima de tudo. Porque a gente não pode deixar de amar as pessoas porque elas têm alguma coisa. Pelo contrário. O amor não tem preço, o amor ele tem que ser verdadeiro. Né? O amor verdadeiro é assim, é você amar aquilo que é diferente, aquilo que é igual. Não tem limite para o amor. É isso. Sim, exatamente. Meninas, agradecida de montão pela participação de vocês. Luzia, uma participação extra, plus especial, inesperada, sempre bem-vinda, a porta está aberta. Convida ela, porque ela é boa de fala, viu? Vou convidar, com certeza. Uma enciclopédia ambulante. Mentira de Gláucia. Eu gostaria só de fazer aqui uma observação. Quanto à questão dos profissionais, né? A procura pelos profissionais, e profissionais que tenham conhecimento, inclusive dos fármacos, né, a serem receitados, o que vai tomar, o medicamento mais indicado, né, porque nós temos medicamentos no mercado, mas os bons profissionais, eles sabem, né, que para além de um corpo físico, existe também outros corpos que estão aí, né, no diálogo com a gente. Então, eles sabem, a partir disso, o medicamento adequado, né? Então, assim, isso é muito importante também. E até a adequação desse medicamento, né, tem toda uma trajetória, tem toda uma história ali de adaptação a esses fármacos também. Então, isso é muito importante. Escola, os profissionais que trabalham, a família, a interação, né? Exatamente. Desse campo que é um sistema, então é muito importante. Eu disse aqui antes de vocês entrarem, né, que a intenção da live, eu não estou aqui, nós não somos profissionais da área de saúde, médico, a não ser a Luzia, porque eu não esperava que ela viria, mas ela né? Que ela viria, eu tinha expectativa, mas que ela estaria ao vivo aqui com a gente, não. Então, que a gente estaria aqui compartilhando uma experiência, mas ressaltando a importância de, a partir de uma observação, procurarmos médicos especializados, responsáveis, né? E entender que cada tratamento é um tratamento único. Cada ser humano é único. Gente, isso é básico, isso é feijão com arroz. Se nós entendermos que somos iguais a partir das nossas diferenças,
e olharmos para nós e para o outro como unicidade, como um indivíduo, a gente terá uma sociedade muito mais acolhedora, muito mais sadia, muito mais honesta, muito mais feliz, muito mais amorosa. Então, Luzia, gratidão por você compartilhar. Gláucia, gratidão por compartilhar. Manda um beijo grande pro Gabriel. Ele vai ficar me devendo, hein? Que eu falei aqui no início da live e ele não veio. Tudo bem. Um beijo pro Ivan, um beijo para sua filha também. Pati, um beijo para você. Você quer deixar um recadinho final aqui, Pati, do que você ouviu da Patrícia, da Gláucia e da Luzia? Fique à vontade. Eu quero só falar que eu adorei tudo e muito obrigada por essa tarde estar junto com vocês. Gratidão. Muito bom. Beijo, pessoal. Fiquem com Deus e até sexta-feira que vem. Tchau, tchau. É assim, né? É assim. As palmas. Beijo. Tchau. Vou gastar todo